O vídeo número 4 de equação de primeiro grau. Eu estou dando problemas, ensinando a interpretar, a montar a equação e a resolver a equação. Tudo já ao mesmo tempo, tá certo? Então vamos lá. 3 pessoas viajando juntas combinaram dividir o combustível, mas uma delas só tinha R$5. Assim, as outras 2 pessoas tiveram que desembolsar R$3,50 a mais. Quanto cada uma pagou? Então entenda bem o problema. 3 pessoas viajando combinaram dividir o combustível. Então cada uma pagaria a mesma coisa. As 3 pagariam quantidades iguais. Mas uma delas viu que só tinha R$5. Aí, feita a divisão, o que aconteceu? As outras 2 tiveram que pagar R$3,50 a mais do que pagariam. Quanto cada uma pagou? Então veja bem, vamos chamar de X o total da despesa, que seria dividido por quanto? Por 3. Então o total de X dividido por 3, X sobre 3 seria o quê? A parte de cada uma, mas isso vai ser modificado. Porque 2 pessoas vão ter que pagar X sobre 3, que é o que elas pagariam, mais R$3,50. Então veja bem, a quantidade X, que é a despesa total, vai ser igual à soma das partes. Quais partes? Uma pessoa pagou 5, mais 2 pessoas pagaram o quê? X sobre 3 mais R$3,50. Então 5 mais 2 vezes X sobre 3 mais R$3,50. Tá certo? Uma pagou 5 e 2 pagaram X sobre 3 mais R$3,50. Essa soma, esse total tem que dar quanto? A despesa X. Essa é a equação. Compreendeu bem a equação? Então, agora vamos resolver essa equação. X é igual a 5 mais 2 vezes x sobre 3, 2x sobre 3, mais 2 vezes 3,50, 7. Eu ia colocar 7,00, mas não precisa, certo? 2 vezes 3,50 é 7. Agora o que tem que fazer? MMC. O 3 vai multiplicar x, o 3 vai multiplicar 5, o 3 vai multiplicar 7. O 3 só não vai multiplicar 2x porque ele já está sobre 3. Então vai ficar assim, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 5, 15. Mais 2x, mais 3 vezes 7, 21. Já eliminou no denominador 3. Então veja bem, 3x menos 2x, x. 15 mais 21, 36. X é igual a 36, ou seja, a despesa ficou em R$36. Certo? Agora veja, quanto que cada um pagou dos outros 2? Porque um pagou 5, né? X sobre 3 mais 3,50, não é o que cada um de 2 pessoas pagou? X é 36. 36 dividido por 3 mais 3,50. Quanto dá isso? 36 dividido por 3, 12. 12 mais 3,50, 15,50. Então veja bem, a pessoa A, pode ser a A, por exemplo, pagou 5. A B pagou 15,50, a C pagou 15,50. Olha o total, R$36. Correto? O conjunto de solução da equação é 36. Não é interessante? Analisa bem isso aí. Veja outro. Também muito interessante. Aliás, os problemas são interessantes. Eu acho. E muita gente acha também, ainda bem, né? 2 tartarugas saíram do mesmo lugar em linha reta, na direção do mar. Uma percorreu
4 metros por hora e chegou 3 horas antes da segunda, que percorreu 1 metro por hora a menos que a primeira. Quantas horas levaram e qual a distância até o mar? Então veja bem, as duas saíram do mesmo lugar em direção ao mar. Uma percorreu, foi com a velocidade de 4 metros por hora. Mas ela chegou 3 horas antes da segunda, ou seja, a segunda percorreu 1 metro por hora a menos que a primeira. Quantas horas levaram? Então veja bem, eu vou chamar de A e B as tartarugas, certo? Tartaruga A, qual a velocidade dela? 4 metros por hora. E o tempo? Não sabemos. Vamos chamar o tempo de Y horas, Y. Tartaruga B, qual a velocidade? Aqui não diz que a segunda percorreu 1 metro por hora a menos que a primeira? Ora, se a primeira estava com a velocidade de 4 metros por hora, a segunda, 1 metro por hora a menos, a velocidade dela vai ser o quê? 3 metros por hora. E o tempo? Ela não gastou mais tempo? A segunda? Porque a primeira não chegou 3 horas antes? Então, se a primeira gastou o tempo Y, a segunda gastou o tempo Y mais 3, porque ela gastou mais tempo. Certo? Até aí? A distância que as duas percorreram é a mesma, concorda? E distância não é velocidade vezes tempo? Então veja como que vai ficar. A velocidade da primeira, 4 vezes o tempo dela, y. Ficou o quê? 4 vezes y. E a segunda, velocidade 3 e o tempo, y mais 3. Então 3 que multiplica y mais 3. Ou seja, a distância de A é igual à distância de B, porque a distância não é a mesma. Tá certo? Velocidade 4, tempo, velocidade, tempo. A distância de uma é igual à distância da outra. Então ficou assim, ó, 4y igual a 3y mais 9. 3 vezes y, 3 vezes 3, 9. Y deu quanto? 4y menos 3y igual a 9. O y deu 9. Quer dizer, é o tempo do quê? Da primeira tartaruga. Então a tartaruga A levou o quê? 9 horas. 9 horas, porque o tempo dela é y. E a B não demorou 3 horas mais? Tartaruga B levou 9 mais 3, 12 horas. E a distância que elas percorreram? 4 vezes 9, 36. 3 vezes 12, 36. A primeira levou 9 horas, a segunda 12. E a distância percorrida foi de apenas 36 metros. Não é interessante? Meus amigos, eu vou continuar num outro vídeo. E os problemas vão ficando aos poucos um pouco mais difíceis, tá bom? Mas isso é bom, isso não é ruim não, porque a pessoa vai aprendendo uma coisa mais elaborada, né? Que gasta um pouco mais de raciocínio. Então eu vou fazer mais vídeos sobre problemas de equação de primeiro grau, tá bom? Então até o próximo vídeo e muito obrigado.